Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos mostrar para vocês os elementos que precisam ter numa revisão. Quando você for fazer a sua revisão, precisa conter. Vem comigo. Primeira coisa importante é a nomenclatura da matéria. O nome do que você vai estudar, ou do que você for resumir, ou do que você for revisar. Beleza? Olha pro tio aqui, ó. Eu botei o nome de cada matéria que eu ia estudar. Então, o primeiro passo é colocar nome. Professor, eu não guardo nome de matéria. Se você não guarda nome de matéria, você não consegue... Veja bem, guardar nome de matéria é fundamental para você poder verificar a qual parte faz aquele conteúdo. E quando você descobre qual parte faz aquele conteúdo, você consegue naturalmente marcar, fazer as questões, estudar, reconhecer na prova e naturalmente resolver. Então é importante. Segunda coisa, as coisas precisam de definição. Por exemplo, velocidade média, rapidez média de um corpo. Movimento uniforme é aquele que possui velocidade constante. Move é aquele que é a aceleração constante. Então, a partir de uma definição, eu consigo descobrir várias coisas. Então, por que a definição é importante? Porque você vai encontrar questão teórica na sua prova. Você vai encontrar conceitos teóricos na sua prova, vai encontrar múltipla escolha com teoria, então saber ter parte teórica, saber definição é importante. O terceiro passo que toda revisão precisa ter são as fórmulas. E essa fórmula aqui, agora uma dica especial, ela vai conter alguns elementos. Ela vai conter legendas e propriedades. Por exemplo, aqui ó, coloquei a fórmula de velocidade média, coloquei o que cada termo significa. Professor, eu tenho que sempre fazer isso? Não. Aqui eu coloquei, ó. Aqui eu já sabia o que cada coisa significava. Então, naturalmente, eu não preciso colocar na minha revisão, no meu resumo, isso. Agora, por exemplo, se você não souber, é interessante que você coloque. Lembra que eu te falei que o melhor resumo a gente vai colocar aqui na nossa página do Instagram? Te marcar? Então, isso é muito importante. É um exercício que você precisa fazer. Que o primeiro passo de uma revisão é saber a matéria, ter conteúdo. E como que você pode adquirir esse conteúdo? Meios de informação. Quais são eles? São 5. Livros, que para mim é o fundamental. Apostilas, que é boa para fazer questão. Videoaula. Moá. Professor, como assim videoaula professor? Porque às vezes tem professor particular, professor do seu colégio que você tem, o professor do seu cursinho presencial, ou professor de cursinho, outro cursinho qualquer, ou professor qualquer. E questão. Questão é a forma mais interessante de você obter informação. Quando você faz questão, você aprende estratégias, aprende técnicas importantes. E algumas até colocando no quadro. Então vamos continuar aqui rapidinho. Nome, definição, fórmula, unidade. Toda a matéria de física, as grandezas físicas são representadas em unidades. Então a tua revisão precisa conter as unidades. E sempre contendo as principais e especialmente as internacionais. Por exemplo, pressão, ATM, ou Newton por metro quadrado, ou Pascal, ou bar, ou centímetro de mercúrio, tem várias unidades coletivas que medem pressão. Você precisa deixá-las registradas para você. Professor, mas você não fala de todas elas. Tudo bem, não tem que falar de todas elas. Inclusive, posso disponibilizar para vocês, se vocês quiserem, um material que eu montei de unidades nacionais, internacionais e usuais. Só que elas são usadas no mundo inteiro. Quando você faz a coleta de unidades, algumas coisas precisam ficar claras para vocês. Quem é a internacional? Por exemplo, aqui ó, eu fiz 2 unidades para velocidade. Eu citei, sem contar que eu falei verbalmente outras, né, gente? Eu dei uma série de exemplos de unidades, verbalmente falando, internacionais. Unidade de velocidade, perdão. Eu dei vários exemplos e destaquei sempre a internacional. Então você precisa fazer o quê? Sempre que você for fazer uma revisão, um resumo, você precisa sempre colocar as principais unidades e colocar e destacar as que são do sistema internacional.
ok? Outro ponto importante que a sua revisão precisa ter é o seguinte: algumas unidades são muito frequentes e você precisa ter alguns fatores de conversão. Por exemplo, aqui eu destaquei o quilômetro por hora e o metro por segundo. Outro fator de conversão comum, por exemplo, lembrar que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Isso é muito útil em hidrostática e em gás perfeito. Lembrar, por exemplo, senhores, que, por exemplo, para passar de grama por centímetro cúbico, que é unidade de densidade, para quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 1000. 10 ao cubo. Então, olha só que interessante. Tudo isso aqui, senhores, são estratégias que a gente usa para, na hora de eu colocar o meu resumo, fazer a minha revisão, eu preciso ter anotado. Professor, mas eu sempre tenho que colocar os fatores de conversão no resumo? Não. Porque, por exemplo, se esse fator de conversão ele for útil, como esse caso é bizu por. Mas, por exemplo, daqui para cá, até tem fator de conversão, mas é útil a nível de prova? Não, então eu não coloco. Perceberam? E lembra que eu te falei desses meios de informação? Esses meios de informação vão ser muito úteis para te dar as saídas. O que são as saídas? As saídas são o conjunto de estratégias que um problema de física ele vai ter. Saída é o termo didático que eu uso. Eu estou aqui andando para um lado para o outro, falando para a câmera, as câmeras aqui do meu estúdio, magnífico. Saídas são os conjuntos de estratégias que uma questão de física precisa ter. Saída são um conjunto de estratégias que um problema de física precisa ter. E cabe você conhecer algumas delas. Professor, mas da onde que eu adquiro essas saídas? Por exemplo, um professor de curso bom, ele vai resolver para você alguns casos clássicos. Um professor de curso bom para você, ele vai te dar alguns macetes. Um professor bom de curso para você vai fazer algumas observações úteis, algumas estratégias úteis para resolver algumas questões. E se ele não fizer isso, ele é ruim? Não. Ele só talvez não possa, talvez ele vai demorar muito mais para te aprovar. Professor, mas e se eu não tiver isso? Como que eu posso fazer para obter isso? Livro, apostila, videoaula, professor, fazendo questão. Professor, mas onde que eu vou adquirir tudo isso tão rápido assim? Onde que você adquire tudo isso tão rápido? Comigo. Aumenta no marketing pessoal. Comigo. Veja bem, o que vocês estão tendo aqui é uma revisão da matéria, é uma revisão, uma técnica de revisão, mas tudo isso aqui é para preparar você para o que está vindo. Ou por que eu estou preparando você? Porque olha só, eu quero que você enxergue aqui uma chance de eu te aprovar. E para eu enxergar uma chance de eu te aprovar, eu quero saber se você é qualificado para ser aprovado. Como assim qualificado para ser aprovado? Eu preciso que você entenda os pontos que o meu curso tem, os pontos que eu trabalho e tenha certeza que você quer estudar comigo. Por isso tem isso aqui antes. Professor, eu vi todas as suas aulas, adorei, mas eu acho que não funciona para mim. Meu querido, só não funciona para um tipo de pessoa. Aquele que não quer passar. Se você quer passar, funciona. Eu estou te mostrando a estrutura de um bom resumo. Estou te mostrando como que eu fiz isso na prática. Então, essas revisões todas para vocês é para você poder entender que a revisão tem como prerrogativa o conhecimento prévio. Se você não tiver, recomendo que você obtenha por quê? Por livros, apostilas, videoaula, professores e resolvendo questões. Beleza? Vou mostrar para vocês como que eu peguei essas saídas e botei aqui, ó. A primeira saída que eu coloquei é uma fórmula que é para resolver um problema clássico de física, que é o dos dois corpos com trechos iguais. Percebeu? Esse aqui, um resumo de física, um formulário de física, inclusive meu formulário de física, não tem essa relação aqui. Por que não tem essa relação aqui? Porque essa relação não faz parte de um resumo normal de física. Por isso aqui não é um resumo, é uma revisão. E aí quando você revisar a matéria, você precisa ter certeza que você sabe resolver esses problemas.
Você, quando fizer a sua revisão, você precisa saber que se você sabe resolver esses problemas. Então, quando você faz uma revisão e essa revisão, ela aparece os casos clássicos, aí sim você fez uma revisão deficiente. Pessoal, do que você falou, quais casos clássicos são? Claro, ó, esse é um caso clássico. Resolver questões de pontos de encontro é um caso clássico. Beleza? Saber o que essas expressões significam são saídas úteis para resolver questão de física, então é um caso clássico. Perceberam? Então, olha só que interessante. Outra coisa importante que tem que ter é macete. Macete, o que são macetes? Macetes já conhecem, são familiarizados com macete, com bizus, com formas de decorar matéria. Então, você pode fazer isso. Aqui nessa aula, por exemplo, eu não coloquei escrito, mas eu verbalizei macete. Vermes voadores andar com a terra, sentaram sozinho, vi TV até 2h30, nós dois vimos vocês dois com 2 asas deltas. Eu criei uma estrutura de incorporar à minha revisão os macetes que eu aprendi. Então, na hora que você faz a revisão, você precisa incorporar à sua revisão os macetes também. Percebeu que essa revisão tem que ser mais completa do que você acha? Revisão não é resumo. Embora vocês vão ver eu falando resumo ou revisão, é por causa do hábito. Mas assim, revisão não é resumo. Um bom resumo é um bom material para revisão. Revisão é o ato de recapitular o resumo. Só que o resumo tem que ser o resumo o quê? O resumo para revisar. E aí eu te mostrei a estrutura do resumo de revisão. Quer ver? Observações úteis. Professor, o que são observações úteis? Observação útil é tudo que você percebe que ao resolver um problema de física, sai muito bem. Por exemplo, eu percebi numa questão de física que uma saída muito útil, algumas expressões, partir do repouso, origem dos espaços, inversão de sentido, corpo freando, fazer esses termos físicos, um corpo é abandonado, V0 igual a zero, essas palavras, elas traziam para mim uma conotação física, uma interpretação de valores. E aí o que eu fiz? Já que essas palavras aparecem tanto em prova, elas configuram uma observação útil. Como elas são úteis, eu levei em consideração no ato de eu revisar. Então, quando eu revisei essa matéria, eu levei em consideração uma série de coisas que não são normais. Geralmente, o professor de física, quando resume, ele fala isso aqui. Isso aqui é o que todo professor, aluno regular, fraco, com todo respeito aos meus colegas, fazem. O bom professor, o bom concurseiro, um cara aprovado, um bom aluno, um cara com potencial de aprovação, ele vai além. Ele coloca a experiência dele na revisão. Professor, mas como que se coloca a experiência de alguém na revisão? Eu tenho 12 anos de sala de aula. A minha equipe fala 12 anos, porque assim, veja bem, eu comecei a dar aula com 14 anos, particular, mas assumi turma com 18 anos. Então, eu tenho 30 anos, dá 12 anos. 12 anos eu resolvi muita questão. Eu pegava livros inteiros e resolvia, tão difícil, mas livros inteiros e resolvia. Então, quando eu resolvi os livros, o que eu fazia? Peraí. Essa questão, ela sai fazendo isso. Mas aquela outra questão, ela também sai fazendo isso. Aquela outra questão, não é que ela saiu assim também, o que eu fazia? Eu pegava aquelas questões e via, se tiver essa cara aqui, esse meio aqui, essa estrutura aqui, uma boa saída para ela é fazer isso. Quer ver uma saída comum que eu dei para vocês? Pontos de encontro. Quer ver? Um corpo em movimento uniforme, uniformemente variado. Os dois assim? Monta equação para um para outro. Mas se for os dois uniformes, equação para um para outro. Se for um mu e um move, equação do move iguala. Se for mu move, monta equação para um, para outro iguala. Se for vertical, cima, vertical, baixo, equação para um, para outro iguala. Quando a gente fazia isso, quando eu montei essa estrutura de resolução, de montar a equação para um, para outro igualar, olha que genial, olha que estratégia maravilhosa. Eu incorporei às minhas revisões, as minhas aulas das minhas turmas, vocês vão ver sexta-feira algumas aulas do meu curso, que eu entrego, eu resolvo muita questão, e entrego naturalmente para essas questões várias técnicas. E olha que interessante.
Nessas aulas todas que eu fiz, eu entregava para o aluno essas saídas todas. Por que eu faço isso? Porque eu sou bonzinho? Também. Mas porque eu entendo que se o aluno não tiver um contato prévio com cada saída clássica, esse aluno não vai ser capaz de pensar na prova. Professor, mas espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Se eu não conhecer os primeiros clássicos, eu não consigo fazer a prova? Sim. Professor, mas a prova vai ter questão repetida? Não. Mas quando você conhece o número de estratégias, de saídas para as questões mais variáveis possíveis, naturalmente a sua mente começa a fazer o quê? Opa, dá para fazer isso. Opa, dá para e sai. Gente, questão difícil é soma de questões fáceis. Mas se você conseguir perceber que toda a estrutura se resume em como que você vai fazer para sair, para resolver as questões, a sua vida mudou. Perceberam que eu dei para vocês várias saídas, eu dei para vocês várias formas, várias observações. O que são esse ver, esse termo disso? Não citar espaço, não citar velocidade, não citar o tempo. Professor, mas por que isso aqui era útil? Simples, porque quando eu comecei a perceber isso, que fazendo isso era útil para eu poder escolher uma equação, eu já incorporei no meu resumo / revisão como uma observação útil para eu poder matar a questão. Tu percebeu a importância disso? Então eu vou dar uma dica para vocês. Vamos lá. Pega uma matéria que você mais gosta, sei lá, velocidade média, MUV, termometria, circuito, magnetismo, eletrostática, ondas, o que você quiser, beleza? Pega um livro, o livro que você quiser, faz um resumo. Resumiu? Faz um resumo, lembre-se, do que eu falo de resumo, não é um resumo, é um resumo para revisão. Aí quando você fizer a revisão, anota sempre. Por exemplo, questão de óbvio. Se for espelho plano, geralmente sai por semelhança. Tem macete para decorar a forma? Escreve. Tem alguns detalhes importantes que tem que saber? Escreve. E faz uma revisão / resumo / revisão completa. Para que você, só de olhar para ela, a sua mente lembre de todos os detalhes da matéria. E naturalmente você acaba tendo mais contato e não esquecendo nunca mais. Então essa é a minha dica para vocês de hoje, tá bom, gente? Espero que tenham gostado. E uma coisa importante para vocês é o seguinte, é que vocês façam uma revisão e marquem a gente no Instagram. Trabalho de casa pra gente, faz uma revisão e marca no Instagram, aqui o Instagram, marca a gente no Instagram, para saber que vocês fizeram de boa, direitinho e legal. O melhor eu vou postar na minha página porque vocês merecem todo o view do mundo, tá bom, gente? Um beijo, sucesso pra vocês e tchau!